Pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, chefe da Unilever Food Solutions, e em parceria com a Delis, nós vamos fazer uma receita que está dentro de tendências e também para o dia a dia, utilizando os nossos produtos, mas que você também pode aplicar com diversas outras receitas. E a gente vai falar também um pouco dessa adaptação de receitas aí para o dia a dia, tá bom? Eu estou com o chefe Vinícius. Oi, gente! Ele vai estar dando todo o suporte aqui também para as perguntas, respostas também que vocês tiverem aí para enviar para a gente. E também a gente vai trazer algumas curiosidades desses pratos também em geral. Como está dentro do relatório, também fica interessante a gente falar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Um dos pontos que eu quero tocar é relatório de tendências. Nós temos o Menu Futuro, que é um relatório de tendências aqui da Unilever. Nós exploramos 4 grandes blocos de tendência, desde comida sem fronteiras, a parte de, comida de rua. Então tem várias tendências ali que nós abordamos, e a grande dúvida é como trabalhar no dia a dia com tendências sem ter um aumento de preço, de custo dessas porções, que é uma preocupação de todo mundo aí do canal de Food Service, né? E também tem um lado de você falar assim, como eu consigo executar esse prato de maneira prática, ganhando do meu concorrente? Porque a gente sabe que tem concorrência porta a porta ali, né? Tem lado a lado. E a ideia é fazer esse trabalho realmente de diferenciação versus o seu concorrente. Então a tendência, ela às vezes é um pouquinho mais difícil de ser entendida, compreendida, mas quando for para ser aplicada, você consegue aplicar e ter esse ganho aí para sua operação, tá bom? Nós vamos usar principalmente 4 produtos, então a maionese Hellmann's, o meu tempero cebolhado da Knorr, e eu entro um pouquinho no detalhe quando for fazer a receita, o demi-glace e o tomate Knorr também, tá bom? E o prato que nós vamos fazer hoje, tá? O prato que nós vamos fazer hoje está dentro da tendência Comida Sem Fronteiras, e ele é um prato chamado Borek, super diferente, sei que é super diferente, quase ninguém ouviu falar. E isso é o seu diferencial também. O que é o Borek? É um prato que tem uma mistura entre Turquia e Brasil aí, né? Que ele é um prato indo para a Turquia. E ele usa uma massa chamada uma massa filo. É uma massa bem fininha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É aquela massa fininha, tipo a massa filo mesmo. E a gente vai conseguir fazer esse enrolado. Muita gente vai pegar a referência do que seria aquele rolinho primavera, né? Ou a questão daquele bolinho japonês. Mas na verdade esse prato específico, não só o tempero muda, porque vai ter um garam masala aí, que é um prato, um tempero muito utilizado dentro dessa tendência, como também a massinha, você não vai só assar, mas como também tem no caso do rolinho primavera, mas você vai fazer uma camada de mel para trazer um agridoce super legal, um dourado super legal para esse prato, tá bom? E a gente vai falar um pouco das variações dele. Mas para começar aqui, ligar o fogo, que em quase toda live também tem certos tipos de problema com o equipamento. Vou colocar aqui o azeite, por enquanto nada de diferente. O que é importante desse prato? Aqui nesse caso eu vou usar a carne moída, não só por custo, isso é um ponto que a gente tem que se preocupar no dia a dia também, mas porque na verdade como proteína bovina, ela é uma proteína que você consegue trabalhar de diversas formas e você tem já no seu restaurante diversos pratos. Um ponto que é interessante aqui, precisa ser a carne moída? Não, pode ser por exemplo, um frango desfiado, pode ser um frango desfiado mais oriental, pode ser, por exemplo, um lombo suíno desfiadinho, agridoce. Então dá para fazer um trabalho bem legal aí com diversos tipos de proteína. E aqui também não é uma receita fechada. Por exemplo, se você pega a proteína, você alterou, aqui por exemplo para legumes, a gente vai trabalhar com chuchu, a gente vai trabalhar com cenoura, abobrinha e tomate. Mas dá para ser qualquer legume que você tiver mais disponível na sua operação. E isso é o que torna essa receita ainda mais atrativa para o seu restaurante. Por quê? Além de você colocar só a proteína que você tem na sua operação, que você tem melhor negociação, ou que você realmente tem o costume de trabalhar, às vezes é a assinatura do seu estabelecimento. Por exemplo, seu estabelecimento é um restaurante quilo que trabalha com churrasco, com aquele grill. Você pode fazer um borek exatamente com esse, como se fosse um borek de churrasco ali, e trazer essa pegada do seu estabelecimento.
Então é um prato que linka não só culturas e tendência, mas ele consegue ser uma aplicação super legal aí para o seu estabelecimento, como eu comentei para vocês no início. Tem uma pergunta aqui do Davi, chefe. Legal. Se for vegano, tem opções para recheio? Tá, isso é sensacional. Pergunta perfeita. O que acontece? Nós tivemos alguns eventos que a gente teve essa demanda, né, desse público vegano, vegetariano ali, e nós fizemos um de caponata. Então a gente pegou essa massinha, a gente fez ela com a parte enroladinha, o recheio todo de caponata e ficou perfeito. Claro que tem algumas substituições. Se for vegano, não vai poder ser mel, aí iria para uma glicose de milho. Tem algumas substituições para adaptar para a receita, mas também fica sensacional e ela realmente funciona super bem, tá? Oi? Boa. Bom, aqui a carne, eu ainda quero aproveitar, a carne moída, ela solta esse caldinho, né? Eu ainda quero aproveitar esse caldinho de alguns produtos da Unilever. Por exemplo, o demi-glace. O demi-glace é um produto que ele vai se hidratar com essa umidade e ela vai manter essa umidade e esse sabor da carne. Aqui é meu tempero cebola e alho, que vai trazer como se fosse essa refoga sem precisar ficar muito tempo ali. E aqui a gente tem o garam masala, que nada mais é do que cominho, canela, a gente tem algumas misturas, já vende isso pronto no mercado, mas também se você falar, não sei, não conheço, não quero usar esse produto, você consegue usar ali uma pimenta síria que for, ou algum tempero que realmente puxe para esse lado da canela, que fica super legal nesses pratos, tá bom? Vou voltar aqui, como eu comentei com vocês, o demi-glace vai ter essa função de dar uma engrossada. E aí tem alguns pontos, gente, até porque é uma live e eu não queria também tomar tempo com alguns outros ingredientes. Mas nesse caso, eu vou colocar a abobrinha, ela não está pré-cozida, mas a abobrinha ela cozinha super rápido. O tomate que vai soltar o líquido aqui também. E aí, como é uma live, a gente adiantou um pré-cozimento aqui, tanto do chuchu quanto da cenoura, porque a gente não vai conseguir ter esse tempo ali para cozinhar mesmo, né, a própria cenoura e o chuchu. Mas é para ser um prato bem colorido e para ser um prato com bastante pedacinhos de legumes. E quando a gente fala de receita pro dia a dia, ter essa versatilidade de poder usar qualquer receita, qualquer ingrediente. Eu tenho muita berinjela, vamos colocar berinjela. Vamos colocar aqui cenoura, qualquer outro ingrediente, a mandioquinha fica super legal. Eu vou fazer uma refoga com abóbora, porque eu tenho abóbora. Então, o que eu acho legal é vocês utilizarem o que mais tem aí na operação de vocês e que não é para gerar uma dificuldade. E o mais interessante é que está dentro de uma tendência, né? Então, o que é mais legal. Ó, você vê que fica bem colorido. Aí aqui a gente só vai deixar dar uma refogadinha. Como eu comentei com vocês, já está tudo já meio pré-cozido. E eu vou pegar só um minutinho. Errei o lado. Aqui está o tomate Knorr desidratado. O que acontece? Eu ainda vou colocar água aqui e vou deixar ela aquecer. E aí depois que ela aquecer, eu vou colocar o tomate Knorr. Então é um recheio que não é para ficar molhudo, não é para ficar aquele realmente muito líquido, porque senão vai molhar a massa e não vai ficar legal. Então aqui a gente coloca o molho do tomate Knorr numa proporção para ele ficar bem grossinho. E aí a gente tem essa receita no site da Unilever, a gente pode compartilhar também junto com a deles, para a gente poder fazer, para vocês terem acesso a essa receita. Aí aqui, como eu comentei com vocês, já estava tudo meio pré-cozido. Vou colocar a água. E aqui é só deixar aquecer a água e eu vou colocar o tomate, então zero problema. O nosso produto, meu tempero, já contém sal, então vocês viram que eu não preciso nem colocar sal nele, que tá tudo certo. E eu vou finalizar depois com um cheiro verde aqui. Chefe, funciona com peixe ou frutos do mar? Tô adorando as perguntas, a pessoa que tá aí, ó, fala com a gente depois, a gente sente para das tendências, que é muito legal. Porque o que acontece? Aqui vai ser literalmente o que vocês tiverem na operação de vocês. A forma de servir que vai levar também a ser o borek e a ser a inspiração em cima dessa tendência. Dá para ser como se fosse a base de frutos do mar mesmo, que for vongole, mexilhão, camarão, fazer uma base de um creme mesmo de frutos do mar e você colocar nessa massinha. Só cuidado porque assim, frutos do mar tende a soltar mais líquido.
Então a ideia de você usar alguma base para espessar esse líquido que pode soltar para ser utilizada na massinha é importante, tá bom? Um dos pontos que eu acho que é legal também falar, tem uma rede que a gente apresentou que ela fez esse borek de salmão. Então ela fez uma mistura ali com Hellmann's, temperos ali de ervas mais aromáticas ali pro salmão e colocou também o salmão desfiadinho ali, fez salmão que fica super legal também. O detalhe vai ser sempre essa camadinha de mel que a gente vai levar pro forno e assar e vai ficar um brilho, um dourado super legal também. E aqui, eu já ia contar o segredo para a finalização do prato, não vou contar, mas no final a gente mostra que fica super legal como você vai finalizar o prato, porque às vezes ele vai ficar super bonito, mas não vai ter o aspecto super legal. Então dá para fazer qualquer recheio. O do frutos do mar é uma super ideia. O de caponata que a gente falou do vegetariano vegano ali também dá para se trabalhar, fica super legal. Dá para ser literalmente o que você tiver de recheio na sua operação. Por isso que é uma receita que a gente falou aí no anúncio, que era do dia a dia e prática, porque é literalmente o que você tiver, só se preocupar com texturas e a massinha. Bom, aqui, deixa eu só abaixar. Aqui a água já ferveu, eu vou colocar o tomate. Esse tomate, não sei se todos já tiveram contato, é um produto que ele não tem o risco de empelotar, porque ele não tem amido aqui, amido modificado colocado aqui. Então, ele não tem esse risco de empelotar, por isso que eu coloquei nessa etapa. Vou colocar tudo que estava precisando. E vocês vão ver que a textura realmente fica de um creme mais espessa. Vou colocar aqui o cheiro verde. Picadinho. Não vou provar agora para não deixar vocês com vontade, vou provar depois só. O cheiro tá bom. O cheiro tá bom, o cheiro tá bom. O garam masala, que é esse ingrediente que a gente coloca aqui, e dá para colocar tanto na caponata quanto no frutos do mar. Ele é um tempero que tem canela, tem algumas especiarias que cominho, né? Traz uma pegada muito aromática. Então você começa a sentir o aroma e você fala assim, nossa, da onde está vindo esse aroma? Então é um produto muito legal para quem nunca provou também. Não é da Unilever, é um tempero, né, que se vende aí no mercado. Então fica super legal. Bom, falei que era prático, falei que era pro dia a dia. Tá aqui, ó. Você vê que mesmo com molho, ele é um produto que fica realmente mais pedaçudo, ele fica bem mais espesso, né? Não sei se está dando para todos verem bem, ó. Ele fica bem espesso, ele não fica soltando água, você vê que ele fica no fundo ali, ó, não tem problema nenhum. O que acontece? Eu vou montar um, só que eu queria que vocês só me dessem um desconto. Olha, eu já pedi um desconto, já começando aqui. O que acontece? Qual é uma outra indicação? Primeiro, a textura desse molho para poder colocar aqui. Segundo, não está soltando tanta água. Terceiro, tem que lembrar de finalizar. Você vai levar pinceladinho com manteiga, leva para o forno, na hora que tiver crocantezinho você vai pincelar o mel e vai ficar legal. Mas o que acontece? Uma das dicas principais desse prato é esse recheio ele precisa estar frio, porque senão, na hora que eu colocar aqui, ele vai começar a soltar esse vapor aqui e essa massa que é bem fininha, ela vai molhar e ela pode se quebrar. Aqui, por isso que eu estou pedindo desconto já. Eu vou colocar esse recheio, vou mostrar como está enroladinho, creio eu que vai dar certo, tá? Vamos orar bem aí bastante. Vou colocar, vai ficar legal também, mas se caso você na sua operação, claro, vai ter uma programação ali certinho para vocês montarem, lembra de fazer esse recheio e deixar esfriar. Fica muito mais fácil, fica fácil de manipular aqui, fica tranquilo, tá bom? Boa. Aí aqui tem mais algumas dicas, né? Você vê que ele fica montadinho, como eu comentei com vocês. Uma massa, quando você vai rechear tipo essa mesmo, ó. Vou colocar aqui. Essa massa, eu estou mantendo aqui num plástico porque que é para mostrar para vocês, mas geralmente a gente consegue tirar e ela é bem fininha, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, bem um papelzinho. Eu vou deixar dupla para a gente poder ter essa resistência um pouquinho maior para não ter nenhum problema, tá bom? E um outro ponto, qual que é uma coisa interessante do borek? Vocês vão ver se vocês baixarem o menu, vai ficar super legal. Tem essa forma. Eu vou começar a colocar
eu vou enrolar, vou começar a colocar aqui e vou começando a fazer um círculo. Então todo mundo já viu aquele churrasco que tem aquela linguiça que fica redondona, bem bonita? A ideia é assar o burek nesse formato e fica super legal aqui para finalização. Você consegue servir isso como uma porção na mesa, num prato super legal, e as pessoas conseguem servir, tipo, não só como entrada. Aqui a gente vai fazer uma entrada como se fosse para um restaurante mesmo, para um buffet, mas dá para você, se o seu estabelecimento tem esses pratos para compartilhar, essa daqui é uma ideia super legal para vocês poderem fazer e dar realmente para uma mesa inteira, tá bom? Bom, tô aqui, ó, enrolei, e aí é só fazer o processo aqui, geral aqui da massa. Não tem nada tão difícil nessa etapa, mas o que acontece? Ó? O recheio, ele fica mais grossinho, então você tem que dar uma espalhada nele aqui antes de enrolar, porque se eu tentar enrolar direto pode quebrar. E aqui, ó, como eu comentei com vocês, ó, certo? Eu vou pegar aqui só uma espátula para me ajudar. Não tem espátula, eu acho. Bom, tá aqui. Vou tirar daqui. Ó, foi. O burek, ele pega toda essa forma, só que a gente faz de fora para dentro. Aqui deu uma estouradinha nele, como eu comentei com vocês, como o recheio ele tá quente, ele estourou. Mas vocês vão ver um que é o nosso que a gente já pré-assou que ficou super legal. E a ideia é fazer essa volta, para realmente criar esse aspecto de uma porção realmente super legal, tá bom? E aqui eu só vou pincelar manteiga derretida e levar para o forno 5 minutos, ele já vai ficar super crocante. Ficou crocante, a gente vai voltar aqui e colocar o mel, tá bom? Só lavar a mão aqui. Boa, pegou? Bom, nem teve edição de vídeo essa, hein? Saindo debaixo da mesa, esse é o burek. O que acontece? A gente já pincelou, então ele fica com esse dourado aqui super legal, né? Fica super crocante. E isso tem até uma lenda desse prato lá que fala que quando você pega um burek que ele tá bem crocante, mais prosperidade você vai ter na sua vida. Então é super legal também, tem uma história esse prato, né? Essa comida sem fronteiras, que é essa tendência, ela é uma tendência que fala muito sobre... Todo mundo conhece o Tex-Mex, as misturas de tendências mais tradicionais aí. E aí quando você traz uma tendência super diferente, é super legal te contar a cultura desse outro país, né? E aí aqui a gente já pincelou o mel, ele já ficou dourado, e a gente resolveu trazer essa pegada do crisp. Então também tem uma couve crisp, que a gente colocou meu tempero aqui também, ela fica bem saborosa. E aí a gente consegue servir isso tanto com uma porção individual, né? Dá para colocar acompanhamentos, como também essa porção grande para compartilhar, e pode ser de qualquer tipo de sabor. Só que aí não para por aí. Eu acho que aqui faltou o quê? Um molhinho, né? E aí a gente vai falar também de alguns molhos que podem acompanhar esse prato. Deixa eu só tirar aqui esses daqui. Boa. O primeiro, o que acontece? O prato do burek, como a gente falou, a gente não só pincela com mel, como a gente também coloca açúcar para ajudar nessa caramelização e criar realmente uma camada ali de caramelo mesmo, bem legal em cima. Então a gente tem o agridoce já. Então uma coisa que é interessante a gente quebrar, por exemplo, pega a maionese Hellmann's, coloca aqui picles, todo mundo já comeu em algum momento. Só que não para por aí, né? Nunca para por aí. A gente vai colocar aqui fumaça líquida, claro que tem fumaça em pó, que dá para ser utilizada também. O que acontece? Aqui a gente vai trazer um molho que vai puxar para o defumado, já que lá tem o agridoce, e também vai puxar para esse azedinho quando você tiver o picles. Então é um molho que vai harmonizar super bem com esse prato, tá? Então vai ter uma pegada super legal. Na verdade era só para exemplificar para vocês, porque assim, eu entendo que no dia a dia pode ser que você tenha aquele molho um pouco mais cítrico, que você tenha aquele molho mais agridoce. Então aqui para esse prato específico, um molhinho que puxa para um picante, que puxa para um ácido ali, fica super legal também. Pedacinhos, como eu comentei com você, não é legal ser processado, é legal ter essa textura de você morder e vir aquele ácidozinho do picles, tá bom?
Temos também mais uma sugestão, e aí mistura mais uma tendência, digamos assim, que é a pimenta gochujang. Pimenta gochujang é uma pimenta coreana, ela vem em pastinha assim. Também a gente vai misturar ela na maionese Hellmann's. E eu vou colocar, ela já é mais apimentada, tá? Eu vou colocar a pimenta calabresa para trazer também uns pontinhos ali, que eu adoro essas maioneses que tem pimenta. Adoro maionese que tem pimenta e tem pedacinhos. Porque às vezes parece um molho rosé se você não coloca esse tipo pimenta calabresa, algum outro pedacinho, alguma coisa assim. Ó, fica realmente, como eu comentei com vocês, fica nessa cor mais rosinha, tipo um rosé. Mas como tem as pimentinhas, ó, ele dá essa texturinha, então é uma dica super legal aí para quando você precisar fazer essa diferenciação. Molho apimentado, que vai vir o agridoce, bastante sabor dessa carne que está com bastante sabor. Como a gente comentou do garam masala, né, que vai trazer aquele sabor de canela. Vai ter o agridoce, mordi, vai vir aquela molhinha com pimenta e tem o crisp ali da couve. Então vai ser um molho bem complementar aí, fica super legal também, tá bom, pessoal? E uma cor super interessante. E por final, mas não menos importante, a gente tem aqui a parte de molho, a base de maionese. Eu tenho o meu tempero cebola e alho da Knorr, que é o mesmo meu tempero que a gente usou no molho, mas por quê? Aqui eu tenho o limão, tá? Eu vou colocar o limão. O bom é que tá tudo cortado, o chefe Vinícius já deixou no jeito. Só vim aqui para falar. Foi. E aqui, o que é interessante de molhos cítricos e que eu realmente gosto bastante? Eu gosto de colocar essa base de tempero de cebola e alho quando a gente usa alguns molhos, não só com limão, mas até em salada de batata, por exemplo. Porque ele intensifica o sabor. Então assim, você não vai precisar colocar tanto limão no molho e você ainda vai ter um sabor super legal. Então é bem legal, bem interessante. Se vocês não provaram também, por favor, provem, vocês vão gostar. Ó, molhinho de limão tranquilo, tradicional. Ainda colocaria aqui, se fosse algumas coisas, algum produto, uma erva aromática, alecrim, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas fica super gostoso pra gente provar. E, deixa eu ver, vamos pegar para cortar o burek? Queria mostrar pra vocês, não sei se vocês têm alguma dúvida. Só pegar aqui, dar uma organizada. Vou pegar uma faca aqui. Errei a gaveta. Boa. Primeiro que é importante, a fotinha do prato, ó, que legal, ó. Será que eu tô com prosperidade? Tô com prosperidade. Ó. O que acontece, ó? Tá com esse, ó. O que é interessante? As pessoas, elas comem às vezes torta, entradinhas, bolinhos e tudo mais. E o que mais se perde nesses pratos? A suculência. E aqui você consegue, com o produto, não só o molho de tomate da Knorr, mas o demi-glace, como eles puxaram todo o líquido da carne, desses legumes que a gente colocou, ele está bem suculento, você vê que ele está bem molhadinho. Isso é um cuidado que você tem que ter, não excesso de umidade, mas esse produto ajuda também a reter essa umidade também. E era mais para mostrar para vocês um pouco sobre o relatório de tendências. Como a gente comentou para vocês, o Menus Futuro é um relatório de tendências da Unilever aí, que aborda diversos tipos de processos na cozinha, defumação, tem bastante matéria legal aí. E esse é um dos exemplos que a gente tem para trazer para vocês de curiosidade sobre essas tendências de mercado e como se diferenciar também aí versus o seu concorrente, e para mostrar que aplicar tendência não é difícil. Na verdade, o mais difícil é a gente ir atrás de uma tendência que se adapte ao seu negócio, e essas tendências são super legais aí para a sua operação. Então, só dando uma recapitulada legal. Qual que foi esse prato? O burek. O burek é um prato que é turco e brasileiro. A gente, no caso, é turco, né? A gente que deu uma brasileirada com nossos temperos, né?
A atenção do recheio não ser muito molhado para não molhar essa massinha que é a massa filo. A gente vai mandar a receita para vocês, então vai colocar aqui na live junto com a Deli certinho. Esse recheio ele é mais pedaçudo, você vê que como eu mostrei para vocês, você vê que ele mantém a estrutura, ele fica bonitinho, redondinho. Se você só coloca carne ou outros ingredientes, pode ser que ele amasse, aí não vai ficar bonito. Então essa é uma ideia desses ingredientes cortados em cubinho ali, dá essa altura também. Tem um alto rendimento, ó, vocês viram aqui, a gente colocou 400 gramas de carne e o restante foi legumes. E aqui vai dar para fazer inúmeros boretes, então se você imaginar que o custo dessa porção é muito barato, você consegue ter realmente um prato super atrativo, super gostoso e você vai ter um controle de custo super legal também, tá bom? Legumes, não se apeguem ao que a gente apresentou aqui, se apeguem à sua operação, como teve a pergunta da caponata, que a gente pode colocar, de frutos do mar, pode ser de salmão, a gente pode brincar com realmente o que for o seu prato principal. Tanto que a gente fez um trabalho junto com uma hamburgueria, por exemplo, a gente cortou tirinhas de hambúrguer e fez como se fosse um hambúrguer mesmo ali. Claro que cada um vai mudando um pouco mais a característica desse prato, mas o interessante é que você consegue utilizar na sua operação, tá bom? E como eu comentei com vocês, molhos variados, tá? Os sanduíches que vocês têm aí na sua operação ou os molhos que vocês têm disponíveis, a dica primeiro, prova, porque talvez você vai entender seu público melhor do que eu que estou falando desse conteúdo. Mas o que a gente comenta o que tem ali de agridoce combina muito bem com picante, combina muito bem com ácido, combina muito bem com aquela sensação que eu comentei com vocês do picles, do defumado ali, porque vai realmente combinar com esse agridoce do prato. Mas vocês compreendem a operação de vocês e eu sei que todo mundo trabalhou já em algum momento com maionese Hellmann's, molinho com maionese Hellmann's, e você vai conseguir fazer essa elaboração desse molho super legal. E se vocês fizerem, por favor, marca aí o Unilever, me marca, ou se tiver dúvida de como aplicar na sua operação, me chama aqui o pessoal aqui da Unilever Food Solutions, do nosso time, e a gente consegue orientar vocês da melhor maneira que pode ser feito esse prato. Um dos pontos que eu acho interessante, como essa massa é muito fininha, uma coisa que a gente teve uma pergunta no treinamento também, eu posso fazer essa massa e congelar ela? Não é recomendável, tá? O que a gente tem é você fazer pratos no dia. Um exemplo claro, tem uma rede que trabalha com Alfredo, molho Alfredo, massas e tudo mais, e a gente fez esse boreque com molho Alfredo, queijos ali para poder fazer como se fosse um recheio de massa Alfredo. E eles queriam deixar tudo pronto e congelado, só que quando você descongela aquela massa, ela já absorveu a umidade, tanto externa quanto interna daquele recheio. Então o que a gente recomenda é deixar esse recheio pronto, a massinha tá ali, normal, descongelado, e você monta conforme demanda. Vocês viram que eu montei super rápido? Então se o recheio estivesse frio, por exemplo, eu consigo montar rapidinho aqui, levar ali 5 minutos dele no forno, já vai ficar crocante, pincelei o mel e ele está finalizado. Então não é um prato que você precisa ocupar seu estoque frio, que também é dinheiro aí no restaurante, e você consegue ter uma execução super tranquila na operação também, tá bom? Chefe, tem alguma dúvida aí do time? Alguma pergunta? Eu acho que é sacanagem fazer na hora do intervalo, do almoço, né? Tem gente com fome aqui falando que vai procurar receita para fazer agora. Gente, eu tô pensando em morder ele só para fazer inveja, mas sacanagem, não vou fazer isso. Mas, pessoal, é super crocante, dá para fazer com muito recheio, dá para você fazer na sua casa e é uma receita que é super prática de fazer, é super gostosa. E impressiona, tá? Quem tá aí curioso para fazer, por favor, executa na operação de vocês, na casa de vocês, porque é uma receita super diferente, tá bom? Fico aberto a tirar dúvidas, estou à disposição junto com o chefe Vinícius aqui, talvez ele que responda para vocês aí como é que tá, como executar esses pratos, tá bom? E caso tiverem alguma dúvida, pode procurar deles também, a gente vai estar junto aí, nós somos parceiros já há muito tempo, a gente faz bastante live juntos, então conta com a gente, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Abraço, bom almoço!